Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um comentário de sábado. Antes de começarmos o comentário de sábado, vamos para uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um comentário de sábado, né? O objetivo desse comentário é levar uma informação para uma irmã ou um irmão que estão necessitados dessa informação. Peça permissão a Deus para dar por iniciado, né, mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus. Antes de começar o comentário, né, eu gostaria de fazer um convite para irmão e irmão, né? A partir do dia 3 de setembro vai passar nos cinemas o filme O Nosso Lar 2, né? O Nosso Lar 1 levou mais de 50 milhões de pessoas, né, aos cinemas, né? Então eu imagino que o Nosso Lar 2 também levará. Então esse filme, Nosso Lar 2, a narrativa do contexto do filme é sobre o mundo espiritual, umbral, e vai fazer um resgate de um espírito de uma moça que não aceita a sua morte. Então os mensageiros vêm buscar. Então, aqueles que não têm cinema próximo, né, procure ir para uma cidade mais próxima, ou no shopping. Shopping geralmente tem cinema, né? Para assistir o filme, né? Uma observação. O filme Nosso Lar 2, a narrativa dele não é do livro Nosso Lar 1, e sim, não é do livro O Nosso Lar, e sim desse livro aqui, Os Mensageiros, né? Psicografado pelo médium Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. Então, vá ao cinema. O comentário de hoje é sobre em dezembro de 1962, a doutrina espírita se torna religião, né? Então, vamos entender um pouquinho, primeiro, o histórico da doutrina espírita, né? E depois, por que dezembro de 1962, a doutrina espírita se torna uma religião. Vamos ter que voltar lá no século XIX, né? Então, começou a ter algumas manifestações espíritas em alguns países. Então, começou lá nos Estados Unidos, no estado de Nova York, uma família chamada família Fox. Essa família era uma família protestante, né? Então, ela começou a escutar barulhos, né, na casa dela, e elas ficavam assim, não falavam nada, né? Só ficavam escutando os barulhos todos os dias. Aí um dia, essa família Fox se manifestou em relação a esse barulho, né? Então eles fizeram um trato com o barulho. Eu bato X palmas, é uma palavra, é uma letra, e aí tantas palmas vai juntar uma palavra dessas letras, e aí começou a comunicação deles, né? Então o espírito fala para a família Fox que ele foi morto, né, para os ex-donos daquela casa, ele foi enterrado ali e tal. E essa história de comunicação, né, com o espírito, com esse espírito, ela começa a rodar, né? E principalmente na escola religiosa deles, que era protestante. Aí o pastor, né, era um juiz, né, e tinha um filho que ele tinha falecido, né, e queria se comunicar com esse filho, entendeu?
E aí começa essa comunicação, botar assim, de forma psicográfica, né? Através das palmas, né? Só queria fazer uma observação que nós temos assim de escrito, né? Que a primeira psicografia foi de Moisés, quando ele traz os 10 mandamentos na pedra, né? Que nós temos assim, né? Então, voltando aqui às irmãs Fox, então o pastor queria ter notícia do filho, então eles batem lá, consegue, na família Fox consegue, e pelas palmas ele é transmitido o recado para esse juiz, que era o pastor da igreja protestante. Aí as irmãs Fox vão para o teatro, né? E lá ela começa a bater palmas, fazer a comunicação com os espíritos. Esse movimento ele vai para a Inglaterra, só que a Inglaterra não deu, assim, o movimento foi fraco. Aí ele vai para a França, né? Aonde começa a ter o maior auge, né? Da apresentação dos espíritos, das mesas girantes, falantes, né? Os espíritos apareciam na parede, falavam e tal, muitas manifestações. E a burguesia francesa da época adorava, né? Ver as mesas girando, falante e tal. E aí um professor, pedagogo, começou a fazer pesquisa, que foi depois que começou a se chamar Allan Kardec. Então ele fez pesquisa de pergunta e resposta sobre isso. Então foram acontecendo alguns fatos. Tem um fato interessante de um médico, né? Que ele pegou um aparelho e ele não era um médico, ele era acho que era um conde, entendeu? Era mais ou menos isso, a categoria dele. E ele começou a pegar um aparelho, e com esse aparelho ele fazia a cura nas pessoas. Pegava esse aparelho e curava. Então ele estava desenvolvendo já a mediunidade de cura, né? E aí o prefeito lá de Paris pediu para ele, né, botar esses aparelhos nas árvores, então quem encostasse lá, a mão nas árvores ficava curado e tal. E ele foi fazer com uma pessoa, botar o aparelho, só que não funcionou. Ele acabou dormindo, né? Então o espírito dele saiu do corpo dele e fez a cura. Então aí já começa a dar um início de mediunidade, sonambulismo, né? Já começa a ter aí já essa conotação nesse contexto. E aí que o Allan Kardec ele começou a fazer perguntas e respostas dos espíritos e tal, né? E para fazer a anotação dos seus livros, né? Foram 5 livros, chamado Pentateuco. O espírito, né, começa a contar a história, quem foi Allan Kardec. Então ele fala que o Allan Kardec, lá em Paris, foi um sacerdote dos druidas, né? Esse sacerdote dos druidas foi morto pelo Júlio César. Então Júlio César matou o sacerdote druida. Só que depois ele vai vir como o espírito de Júlio César vai vir como espírito do Napoleão Bonaparte I. Napoleão Bonaparte I ele veio para abrir os caminhos para a doutrina espírita, mas só que ele fez tudo errado, né? E não fez as coisas certas que deveria fazer. Então, esse professor, pedagogo, que é o Allan Kardec, ele gostou desse nome, então ele passou a se chamar Allan Kardec, né? Por causa desse sacerdote druida. E aí tem a relação
do espírito Allan Kardec com o espírito Júlio César e Napoleão Bonaparte. E então ele escreve 5 livros, né? Só que na França, no século XIX, nesse período, ela tinha uma ditadura, e a ditadura era da escola religiosa católica. Então, a França só tomava decisões com um sim ou não da Igreja Católica. Dessa escola, né? Escola da Igreja Católica. Então, foi um bispo que foi ler o livro, né? Do primeiro livro do Allan Kardec, chama-se o Livro dos Espíritos, né? Então, no dia 18 de abril de 1857, esse bispo ele autorizou, por isso que é comemorado, né? O dia da doutrina espírita, né? 18 de abril de 1857. Muito bem. O Allan Kardec, ele escreve 5 livros, que é o Pentateuco, né? Então ele escreve esse livro, o primeiro livro, Livro dos Espíritos, ele escreve o segundo livro, o Livro dos Médiuns, o terceiro livro ele escreve Evangelho segundo o Espiritismo, o quarto livro, O Céu e o Inferno, e o quinto livro, a Gênesis, né? Só que ele faz uma conceituação que que a doutrina espírita ela é uma ciência, uma filosofia, né, e uma religião. Então quando a gente começa a estudar o livro do Allan Kardec, os livros dele, o Pentateuco, nós vamos observar isso. Então, o Livro dos Espíritos é o quê? É uma filosofia. O Livro dos Médiuns é uma ciência. O livro o Evangelho segundo o Espiritismo é uma religião. O livro Céu e Inferno é uma ciência. O livro A Gênesis é uma ciência. Então, a gente vai observar isso. Só que a doutrina espírita, né, ela sendo uma filosofia e ciência, ela não estava considerada como uma religião, né? E ela sai, né, da França e vem assim ter seu apogeu, né, no Brasil. Mas para ter esse apogeu no Brasil, uma preparação do governador espiritual do Brasil, que é Ismael, né? Então, Ismael fez um trabalho aqui muito grande nos espíritos, Bezerra de Menezes, né? Fez uma preparação, uma abertura para ter tudo isso, né? Porque a doutrina espírita, ela não ele só o Allan Kardec. Allan Kardec ele traz todo, porque a doutrina espírita é Consolador prometido, né? E o Consolador prometido é enviado por Deus, né? E informado por Jesus, né? Então é por isso que a doutrina dos espíritos ela informa e aí Jesus autoriza os espíritos a se manifestar e trazer essas informações, né? É essa que é a diferença. Então ele traz essas informações, né? E houve essas manifestações no século XIX e aí ela chega até o Brasil. E no Brasil você tem já o governador do Brasil, que é espiritual, que é Ismael, desenvolvendo esse trabalho, né? Então aí vai ter muitos espíritos encarnando aqui para trabalhar a doutrina espírita, como Bezerra de Menezes, né? Chico Xavier,
Divaldo, Ivone do Amaral, né, doutora Marlene, e vai, né? E os próprios espíritos aqui fazendo esse trabalho, Meimei, André Luiz, né? Então, tudo é doutrina espírita. Muito bem. Então, a doutrina, ela ficou só como filosofia e ciência, né? Então, nós já entendemos essa filosofia e ciência. Então, agora vamos entender por que ela se tornou uma religião. Em dezembro de 1962, um americano, né, lá nos Estados Unidos, resolveu acabar com a miséria e a fome no mundo. Então, para isso, ele tinha que marcou uma reunião, né? Uma reunião junto com a ONU, e essa reunião trazia grupos religiosos, né, de escolas religiosas e indígenas, né? E o Divaldo foi convidado para ir, né, na época. Só que a doutrina espírita, ela não era uma religião. Então só podia entrar escola religiosa. Como ela não era, ela não poderia ir. E aí, Divaldo Franco, o médium Divaldo Franco, se reuniu com o presidente da Federação da FEB, né, Federação Espírita Brasileira. E aí eles entenderam que toda a entidade ou toda a escola, né, filosófica ou não, mas que ela fala de Deus, é considerada de uma religião. E aí a doutrina espírita, naquele tempo, já tem uns 61 anos, se torna religião. Ela não era considerada religião, só filosofia e ciência, né? Então ela vai se tornar religião no Brasil, e tendo essa manifestação do médium Divaldo com a FEB, né, a Federação Espírita Brasileira. E aí o Divaldo poderia aí participar dessa reunião. Aí essa reunião, né, o que foi resolvido, né, dessa reunião? Que ia ter uma próxima reunião em 2001, né, para eles fazerem uma análise, né, como é que estava o movimento, o que poderia fazer. E não houve reunião em 2001, porque houve o atentado às Torres Gêmeas, né, lá em Nova York. Então a reunião não ocorreu, e também a fome e a miséria no mundo também não acabou. Então, nós temos que entender também que existe uma causa e efeito, né? Então, quanto existir causas ligado ao egoísmo, né? A avareza, vai ter fome e miséria no planeta. Então a revolução, ela não é humana, né? Não social, e sim espiritual, né? Então é essa informação que eu tenho que trazer, né, sobre por que em dezembro de 1962 a doutrina espírita se torna uma religião, né? Então é muito importante a gente ter consciência disso, ter entendimento, né? Quando for dialogar com algumas pessoas, que tem pessoas ainda que não entendem. Mas a doutrina espírita é muito filosófica. Porque ela é filosofia, ciência e religião também, né? Então, por causa nesse contexto, para a gente tem que ter um entendimento, né, sobre a doutrina espírita. E principalmente quem está adentrando agora na doutrina espírita, ela tem que ter um entendimento também, ela tem que saber o que é, né? E a gente só vai entendendo, a gente praticando a espiritualidade, a gente
Um dos requisitos da espiritualidade é estudar, né? Então, e trabalhar a humildade, né? Essa virtude, né? Então, eu não tenho mais nada para falar sobre esse tema. Isso eu vou fazer assim um comentário do tema da semana do próximo sábado, né? Do próximo do comentário. Vai ser sobre espíritos simpáticos e sedutores, né? Então a gente tem que entender o seguinte: nós vamos atrair vibrações, né? Por quê? Nós vivemos, através do nosso pensamento, é óbvio, nós vivemos, e pelas nossas causas também, nós vivemos num planeta de prova e expiação, que a predominância é o materialismo. O materialismo é o atraso da nossa evolução, né? Então, o que acontece? Então, quando eu vibro algum pensamento ou alguma causa, eu vou atrair uma vibração, né? E dessa vibração, eu vou atrair espíritos simpáticos, né? Então, esse espírito simpático, ele pode ter o pensamento do bem ou o pensamento do mal. Então, se eu estou naquele momento que eu penso alguma coisa negativa, eu vou atrair espírito com aquela vibração. Então, um exemplo, se eu estou no pensamento de utilizar termos obscenos, eu vou atrair espírito com aquela vibração. O que acontece? Como nós estamos no final da transição planetária e ainda com a predominância do materialismo, esse espírito simpático que utiliza termos obscenos, ele vai me trazer negatividade, né? E por isso que Jesus, ele fala, vigiais com as preces. Então, quando eu tiver algum pensamento, eu fazer assim que eu acho que vai ser negativo, eu vou fazer uma prece, pedindo a Deus perdão por aquilo, para retirar aquele pensamento de mim, né? E às vezes por isso que a vida das pessoas fica toda enrolada. Ela não sabe por quê. Ela fala, eu pratico bem, mas o pensamento dela foi atrair vibrações de espírito simpático. Agora, se eu só penso em causas nobres, né, de fazer caridade, de estudar, de ficar em prece, eu vou atrair espírito com essa vibração. De cortar hábitos errados, eu vou atrair. De fazer uma alimentação saudável, eu vou atrair espírito com essa vibração, né? Agora, o que são espíritos sedutores? No momento, eu vejo muitas trevas na minha vida. Aí eu quero jogar luzes nas minhas trevas, né? Nas trevas que estão na minha vida. Então, eu vou cortar hábito, um exemplo. Então, eu vou querer de não querer, eu vou arrumar um jeito de não querer mais fazer alimentação com carne. Eu vou uma batalha, vai ser uma batalha minha. Então, felizmente, eu não passo por isso que eu não como carne. Vou citando um exemplo de uma pessoa que quer fazer esse trabalho de não consumir carne, né? Vai ser uma luta para ela diária. Hoje eu não vou comer, mas aí acaba não tendo muita força e vai e come. Então ela não consegue atingir a meta dela. De não conseguir atingir a meta dela, são os espíritos sedutores que estão trabalhando para ela não atingir a meta dela. Então, de novo, Jesus nos fala, vigiais com as preces. Então, nós temos que vigiar o nosso pensamento para dois tipos de vibração. Sobre os espíritos simpáticos, aqueles que podem ser negativos, os espíritos sedutores. Quando eu digo os espíritos sedutores, eu digo em todos os contextos, né? Daquilo que a gente está trabalhando no nosso processo evolutivo de consertar aquele erro e botando o certo no lugar, que a gente vai ter problema de pensamento, de vibrações de espíritos simpáticos e de vibrações de espíritos sedutores, né? Então, é o cuidado que nós temos que ter nesse contexto. Então, eu não tenho mais nada para falar, né, sobre os temas, né?
eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, né, por mais um comentário de sábado, né, e o objetivo foi atingido, de eu ter levado uma informação para uma irmã, um irmão que estão necessitando dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar, por encerrado, mais um comentário de sábado, né, dizendo a todos, do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão ao irmão e irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia, amém.